Meu nome é Larissa, eu sou acadêmica do curso de enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E juntamente com o Bernardo e com a Cecília, nós seremos mediadores dessa atividade. Bom, então nós vamos iniciar agora a palestra Tempos de Pandemia, uma conversa sobre saúde mental. E para o bom funcionamento dessa palestra, eu peço para que todos mantenham os microfones desativados. Se tiverem alguma dúvida, encaminhar pelo chat. E a lista de presença também será encaminhada pelo chat no decorrer da atividade. E é importante que ela seja preenchida para garantir o certificado. Eu passo a palavra agora para o professor Ramon Moraes Penha, que é professor adjunto na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e vice-coordenador do Núcleo de Ensino, Pesquisa, Assistência e Extensão em Cuidados Paliativos do UMAP-UFMS. Olá, primeiramente vocês me ouvem bem? Sim. Ótimo. Então, eu gostaria de carinhosamente agradecer, em nome da professora Bianca, o convite, e estendendo esse agradecimento aos meninos que estão empenhados na organização dessa atividade. Meus parabéns, é muito bonito de vê-los enganjados nesse processo tão importante e fundamental, não só e especialmente nesse momento, né, que vivenciamos a pandemia, mas certamente ancorará na formação de vocês a solidariedade. Eu fiquei pensando nesse termo, né, nesse conceito, solidariedade, desde quando a professora Bianca me estendeu o convite. Então, eu sinto-me honrado em compor essa mesa, e a minha proposta é a manutenção de algumas linhas de pensamento. Não propus a não elaboração de uma apresentação formal, mas a abertura de um campo de diálogo, e aí, a partir de então, tecer algumas lógicas em relação à experiência do luto, e aí eu gostaria de mencionar um pouquinho o conceito de luto, considerando o cenário atual que vivemos, né? Não só o luto em termos de perda de pessoas, mas o luto em termos de perda de ritos. E então a gente vai trabalhar um pouco nessa ideia, mas a minha área de base de estudo é sobre espiritualidade, especificamente finitude, né? Então eu tenho estudado nos últimos 2 anos o processo de morrer de algumas pessoas, especificamente as últimas 48 horas, e as experiências que elas têm, agradáveis e desagradáveis, que circundam esse processo. E a partir dessa ideia, a grande questão seria pensarmos aspectos da transcendência em meio ao tema do suicídio e do luto. Então, eu sei que eu tenho até 25 minutos, né, Larissa, para executar. Eu já liguei o meu cronômetro, estou a 1 minuto e 20, considerando aí, tentando ser britânico nesse processo. Então, meus agradecimentos e vamos lá. É tão interessante nós pensarmos em a relação suicídio, luto e tempos de pandemia. Especialmente pela grande ideia de que, se considerarmos o luto enquanto o processo de elaboração de perdas, e aqui eu estou me valendo da queridíssima Maria Júlia Kovacs, né? Eu preciso evocar a professora Maria Júlia Kovacs, para pensarmos um pouco nessa lógica do luto, como esse time de operacionalização emocional e neurológica de perdas. E nós temos perdido muitas questões simples e também complexas com a pandemia. Você quase que perde a sua autonomia e independência em alguns processos. E esses são 2 grandes conceitos, né, humanos. Quer dizer, fale para alguém que ele não pode e você verá o monstro sair de dentro dele. Assim, pelo menos deveria ser, né? A moda do Leonardo Boff deveria assim ser. E eu me sinto muito confortável nesse cenário aqui da saúde mental. Eu tive um trânsito muito rápido. O professor Paulo Amarante é meu amigo pessoal, aprendi muito com ele. Enfim,
Então, eu acho que tudo aquilo que é revolucionário nos provoca muito, ou deveria nos provocar, né? Então, resgatando essa ideia de que o luto, enquanto timing, para a operacionalização de perdas, nesse cenário atual, nós recebemos um grande convite. O convite de pensar sobre nós mesmos e a nossa ideia de autonomia e de independência. Porque, veja, trabalhar autonomia e independência, diretamente relacionado à pandemia, tem a ver com o medo de morrer. Entende? Se você fica em sua casa, não é pelo medo de sair, mas pelo medo de morrer. E o que implica o medo de morrer, se não perder ou, sobretudo, deixar? E essa é uma provocação que eu gostaria de lançar aqui. Quando eu penso no meu processo de morrer, eu tenho medo de deixar de existir, ou eu tenho medo de deixar aquilo que para mim foi agradável. Essa é a grande questão. Quando nós observamos o processo de morrer dos outros, nós temos um grande aprendizado. A maioria das pessoas que estão morrendo, elas não têm tempo e nem energia para pensar em si e nos seus processos. Elas pensam naqueles que ficarão. Se é pessoa idosa, ela diz, olha, quem é que ficará com os meus netos se eu morrer? Considerando o contexto socioeconômico. Se eu deixo de existir, veja, olha a outra questão. Se eu deixo de existir, para onde é que eu vou? E aí, às vezes as pessoas acham que o fato de ter alguma religião pode ajudar. Mas isso não é 100% verdadeiro, dependendo de como você utiliza a religiosidade, a religião, para estabelecer ferramentas psicológicas para lidar com isso. Por exemplo, nós tivemos há 2 semanas atrás um paciente de uma determinada religião que estava vivenciando conscientemente as suas últimas 48 horas de vida. E ele estava com insônia, porque ele tinha medo de morrer e ir para o inferno, considerando toda a sua revisão de vida. Ele olhou bem para mim e falou assim, professor, neste momento eu tenho medo de morrer porque eu fiz tanta maldade que eu não vou para o céu. E ele era uma pessoa extremamente religiosa. Isso que a gente chama tecnicamente de coping religioso, ou seja, estratégias religiosas. E as estratégias de coping, elas podem ser positivas, quando você utiliza a religião e a religiosidade para te dar força para lidar com uma situação difícil, e você sai do seu lugar comum com motivação, mas há também um aspecto negativo. Ou seja, quando você utiliza o viés religioso para vitimar-se frente a algumas situações. Então, esse é o meu karma, eu nasci para sofrer, um dia Jesus vai me salvar, então eu vou sofrer porque eu sei que um dia, né? Então você assume uma postura de passividade frente aos desafios da vida, e isso, a princípio, não é saudável. Entretanto, quando você utiliza mecanismos de coping para enfrentamento de determinada situação, nós chamamos de coping positivo. Mas por que eu estou falando isso em relação à ideia de perdas e de luto? Veja, nós começamos a elaborar a ideia de autonomia e independência. E olha que interessante. As minhas colegas, né, aqui têm uma vasta experiência muito maior que a minha em relação ao suicídio. Eu me lembro, em 2018, que eu falei também sobre suicídio, e na época eu estava estudando muito o buraco negro, né? Eu gosto, às vezes, de olhar para o universo e estudar um pouco a natureza, considerando que eu sou epicurista, né? Então, eu acho que nós somos um microcosmos, e então eu tenho adotado o epicurismo, quer dizer, você é parte do todo, e a gente tem que aprender que há eventos que nós controlamos e outros que nós não controlamos. E está tudo certo, né? Está tudo certo. Alguém morreu? Ótimo. Morreu bem? Né? Vá para lá. Morreu mal?
O que a gente pode aprender com isso? Bom, e a lógica do buraco negro, qual é? Eu tive um privilégio de ter uma aula em 2011 com o Sir Roger Penrose, ele é contemporâneo de Stephen Hawking, ele deu uma aula de buraco negro, né? E ele foi muito sucinto, ele disse assim, gente, a gente pode teorizar matematicamente o que é um buraco negro, como ele é, o jeito que ele se forma e o jeito que ele se extingue, só que se vocês me perguntarem o que de fato ele é, eu não sei porque ninguém nunca entrou dentro dele e voltou para contar a sua experiência. Então, veja, um exímio físico e filósofo dizendo, cartesiano, ele é altamente quantitativo, resgatando um discurso qualitativo de que o que mais vale é a experiência do sujeito. E aí, quando a gente volta para a ideia de suicídio e a lógica do buraco negro, a visão que eu tenho é de como nós nos conduzimos no transcorrer da nossa vida ao fim total. A ausência total. Como nós perdemos as nossas habilidades de acionar as ferramentas psicológicas que adquirimos no transcorrer da vida e olhamos dentro de nós mesmos e nos deparamos com uma dor tão superior à vontade de viver. Esse é o vazio total. É o caos. O princípio do caos pode nos auxiliar quando nós pensamos que a nossa desorganização, a priori, ela ocorre constantemente, o tempo todo. Nós somos seres humanos e, por isso, seres cíclicos. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou numa outra vibe, e eu agrego e incorporo essas sensações, esses sentimentos, e eu posso mais ou menos deixar de utilizar algumas ferramentas que possam me ajudar, seja a religião, seja a espiritualidade, seja ela qual for. Veja, então, quando olhamos para dentro de nós mesmos e nos deparamos com nada, o que fica? Anotem alguma percepção aí no cantinho do caderno. A professora Bianca me disse que depois vai cair na prova algumas questões das nossas falas, né, professora? Então, essa é uma questão importante quando a gente lança o pensamento para as grandes perguntas. Então, se por um lado eu coloco em xeque os meus conceitos de autonomia e independência para comigo mesmo, eu trabalho muito com pessoas idosas. A primeira coisa que a gente pergunta é assim, o que você quer perder primeiro, a sua autonomia ou a sua independência? Porque nós teremos perdas. Sejam elas funcionais, do ponto de vista físico, mecânico, ou do ponto de vista intelectual. Do processo de pensamento, na medida em que temos alguma doença neurodegenerativa. Então, vocês querem perder o que primeiro? A capacidade de ir e vir mecanicamente ou a capacidade de decidir sobre si e sua vida? Se você não assume a responsabilidade sobre ela, alguém o fará por nós. Ponto. E imaginemos nós, agora, nesses momentos, que basicamente todo mundo decide a nossa vida. E nós, pelo menos a nossa independência, nós ainda temos um pouquinho garantido. Agora, autonomia para alguns processos, não mais. Então, nós perdemos em um conceito ampliado de luto, que não necessariamente eu perdi o outro, mas eu perdi a minha capacidade de desenvolver pequenos ritos. Certamente, a Mariana de Freitas tinha o seu rito, certo, Mário? Você tinha o seu rito antes, que era acordar, tomar um café, se vestir, ir para a universidade, interagir com seus colegas, desenvolvendo pequenos ritos diários, que foram abruptamente suspensos. E aí, nós tivemos que aprender a lidar com uma outra questão, que é a solidão. E aqui tem a professora Rosimeire, uma queridíssima amiga, que já me ensinou um pouco sobre solidão em uma disciplina que dividimos de gerontologia na FAMED. Essa ideia de solidão associada ao conceito de autonomia e independência nos provoca tão profundamente
porque evoca ao pensamento do vazio de novo. Vocês se sentem vazios, às vezes? Não precisa responder, tá, gente? E o que você utiliza para preencher este vazio? Lembra do nosso buraco negro? Às vezes, o nosso vazio é tão grande, e começa a ficar tão enorme, que toda a luz que chega, todas as estratégias que eu me valho para preenchê-lo, são sugadas para a escuridão e para o nada. Então, o que antes era o escape do consumo, o escape de determinado vício, dos amores, das paixões, dos amigos, eles começam a ser digeridos pelo buraco negro. Nada escapa a ele. E aí, que eu preciso, então, rebuscar com ajuda. Quando a gente está dentro do buraco negro, nós não conseguimos enxergar a luz por nós mesmos. E aí é a lógica do help. Né? Aí é a lógica do help. E aí, alguém, de repente, consegue entrar super paramentado lá dentro, nos pega pela mão, na maioria das vezes pela escuta atenta, nos pega pela mão e diz, vamos sair um pouquinho? E aí, gente, talvez é nesse momento, nessa janela pequena que abre, que nós voltamos um pouco mais fortes para repensar os nossos valores e as nossas intenções, ou os nossos propósitos, mediante a vida. No ano de 2018, foi publicado um estudo no JAMA, um estudo muito bom, muito denso, extremamente cartesiano e técnico, indicando que a ausência de propósito de vida mata mais do que infarto agudo do miocárdio. Um estudo belíssimo, feito com quase 16 mil pessoas. E a pergunta é, qual é o meu propósito? Veja, propósito não é objetivo. Propósito não é meta. Mas propósito é aquilo que você decide e que talvez te ajude a não deixar o buraco negro abrir. Porque todos nós temos um pouquinho dele dentro de nós. E faz parte, somos humanos. Então, olha que interessante. Quando nós olhamos pelo viés da espiritualidade, essa questão, nós temos uma questão dual, quer dizer, são dois polos. Olha que loucura. Loucura, loucura, loucura. Todos nós aspiramos à espiritualidade, entretanto, nós estamos vivenciando o corpo, a materialidade. Ninguém quer dar uma morridinha para ver como é que é e voltar. Né? O Alto da Compadecida, para quem leu o livro, lembra que tinha a gaitinha mágica? Né? Então, você tocava na gaita e voltava. Quer dizer, então nós aspiramos à vida espiritual de alguma maneira, ou à vida transcendente, por mais materialista e cético que seja, né? O Robert Solomon tem um livro maravilhoso, Espiritualidade para Céticos, que a proposta é a seguinte, você pode acreditar em nada, só que você vai retomar o compartilhar com a natureza com seus atos, está tudo certo. De alguma maneira, você vislumbra a vida após a morte, mesmo que materialmente. Pois bem, não é esse o foco. O foco é a perspectiva espiritual. E aí nós pensamos o seguinte, nessa direção, qual a sua ideia de transcendência? Qual é a sua construção de transcendência para quando você pensa na morte e no morrer? Suicídio indígena, por exemplo, né? Dentro da cultura indígena. Não sou um estudioso da cultura indígena, mas eu aprendi um pouquinho quando eu estudei em Dourados. A perspectiva é a seguinte, ok, eu vou me matar porque eu sei que eu vou conviver com os espirituais novamente. Entende? É uma lógica um pouco diferente. Agora, quando eu penso na espiritualidade como recurso, eu tenho a condição humana como intermediário de duas dimensões, eu não tenho dúvidas de que o uso inteligente da informação espiritual
contribuem positivamente para a reorganização emocional, gerando melhores perspectivas para o enfrentamento dos meus problemas. Então, essa reflexão eu gostaria de ponderar aqui, quando nós lançamos mão da espiritualidade, para ancorar alguns processos que, para nós, ainda não são plenamente conhecidos. Então, veja bem, nós transitamos pela ideia de autonomia e independência, perpassando pela amplificação da ideia de luto, considerando este como o timing para repaginação de alguns processos que temos, e perpassamos o vazio existencial que, usualmente, e a dor, né, o vazio existencial associado à dor, que, usualmente, otimiza a ocorrência da ideia de fim da vida para a cessação do sofrimento. Tá? Para a cessação do sofrimento. E aí, gente, tem um ponto muito importante que a perspectiva espiritual nos ajuda muito, que é você diferenciar dor de sofrimento. A dor é praticamente uma condição inerente a nós, seres humanos. Entende? A dor faz parte do processo. O sofrimento... Posso fazer uma pergunta? Cada um tem um minutinho só para alguém se manifestar rapidamente no brainstorm. Qual a diferença para vocês entre dor e sofrimento? Tem diferença sim ou não? Se sim, qual é? Tenham coragem. Uma enquetezinha rápida. Saiu alguma coisa aí, Larissa? Não, ainda não. Podem mandar então, no chat. Então aproveita você que está com o microfone aberto. O que você acha? Eu acredito que o sofrimento seja mais em relação ao psicológico e a dor seja algo mais físico. Certo. Muito legal, obrigado. A Shirley colocou que a dor é momentânea e o sofrimento é mais longo. Mariana, você está inscrita? Eu acho que o sofrimento ele é mais individual. A dor, posso sentir a mesma dor do que outra pessoa, o sofrimento já não. Perfeito. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Eu tenho uma proposta para a gente tentar ressignificar um pouco essa ideia da dor. Cecily Saunders, matriarca dos cuidados paliativos, ela postulou um conceito fundamental, que é o conceito de dor total. Em Saunders, a dor, ela possui 4 dimensões. A dor física, a dor mental ou psíquica, a dor social e a dor espiritual. Hoje, eu olho a vida e eu olho essas questões, quer dizer, os outros seres humanos, a partir dessa perspectiva. Para a dor total, é preciso cuidado total. Então, veja, a Larissa tem razão quando ela associa a dor à dor física. E é mesmo, todo mundo aqui já bateu o dedinho na quina do sofá e xingou muito. Todo mundo aqui já teve cefaleia ou sofre de enxaqueca. Enfim, ok. Essa é uma dor extremamente interessante. Mas nós temos que pensar também na dor social, que é a dor da perda, é a dor da falta de dinheiro, é a dor da falta de condições de você viver humanamente e com o mínimo de dignidade possível. É a dor expressa, que é silenciada quando os ritos não são respeitados, né? Todo mundo está morrendo agora e sendo enterrado sem rito algum, né? Você não vê o outro, que o fato de ver o outro sendo enterrado, ou velar o outro, quer dizer, aquele time, né, de processar. Tudo bem, estou dando tchau para o corpo porque o corpo é importante. Mas também tem a dor psíquica. E aí tem a professora Bianca, a professora Rosa, a professora Sueli, que são expertises nessa área. Quer dizer, a dor psíquica é aquela dor silenciosa, que às vezes é muito difícil acessar.
você pega uma pseudo-manifestação de um comportamento feliz, e, na verdade, quem está gritando ali dentro é uma tremenda dor psíquica. Né? Isso é muito importante. A dor psíquica desencadeia sofrimento. E, fundamentalmente, a dor espiritual, que é a dor da ausência de propósito. Saunders define a dor espiritual como a dor de ausência de propósito e não saber o que vai acontecer contigo no seu momento final. E isso me emociona muito, para quem me conhece, que eu não sou muito emotivo, mas assim, estou aprendendo mais agora, mas quando eu olho o outro hoje em sofrimento, a leitura que eu faço é da dor total. E eu acho que pensar a dor total e a lógica do cuidado total exige o compartilhar de informações com várias expertises e várias áreas. Né? Cada um tem as suas habilidades e as suas ferramentas. Então, gente, a lógica que eu gostaria de propor e pensar aqui é ampliar um pouco esse campo de referenciais, né? Todos eles são úteis. Eu trouxe um pouquinho do paliativos, um pouco da filosofia epicurista aqui para nós. Gostaria mais uma vez de agradecer o espaço e depois me coloco à disposição. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigada, professor Ramon, pela sua contribuição. Eu passo agora a palavra para a professora doutora Sueli Aparecida Frade Galera. Ela é enfermeira e professora docente da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e líder do grupo de pesquisa Pró-Família, Núcleo de Estudo e Pesquisa em Intervenção Familiar. Bom, pessoal, depois do Ramon falar, fico até com vergonha, porque ele faz toda essa fala ali sem precisar do guia, eu não sei fazer isso, mas é bem interessante, é um prazer compartilhar, né, com vocês. Vou começar agradecendo, então, né, a Bianca e toda a equipe que trabalhou aí para que esse evento aconteça. Eu estou muito feliz de poder participar, de ouvir, né, outros colegas falarem e trazerem suas contribuições, o seu jeito de olhar, né, para esse momento que a gente está vivendo. Então, eu vou falar um pouco, né, sobre porque aqui isso tem a ver com a família, né, acho que a gente já falou até, assim, um pouquinho como esse evento também tem uma questão aí que está voltada para a questão do suicídio, né, eu também gostaria de apontar isso um pouco, né, porque a família também interessa, né, a questão do suicídio, né, o suicídio acontece dentro de uma família, né, de uma pessoa que está lá. Então, todo adoecer e todo sofrimento, toda situação de risco de saúde, ela interessa, né, ou ela tem alguma relação com a família. Então, eu vou falar um pouquinho, né, de que a pandemia, né, desse momento que a gente vive, é um assunto de família, ok? Então, vamos para o próximo, né? Então, a gente começa, né, trazendo um pouco essa ideia, né, de uma nova doença, né, chamada coronavírus, que está atualmente se espalhando por todo o mundo numa taxa alarmante e que, de um momento para o outro, né, modificou a vida de todo mundo, né. E esse impacto, né, essa mudança toda, né, que a gente vê, né, a necessidade do isolamento, essa situação de parada, né, assim, de uma hora para outra, né, ela é uma questão que afeta todo mundo, né. Como profissionais de enfermagem familiar, né, pesquisador da área e educadora sobre isso, né, a gente parte, né, do pressuposto de que toda situação, né, de saúde ou de doença, né, e quando a gente fala de saúde, a gente está falando também do risco de doença, né, ou de mudanças, né, é um assunto da família, né,
porque na maioria das vezes nós vamos estar envolvidos com a nossa família, né? Você pode estar morando longe, você já pode ser um adulto que já não depende tanto, né, do seu pai, de sua mãe, de um grupo, mas você terá sempre como referência a família, né? E qualquer coisa que aconteça, né, interfere nessa família, né? Então, qualquer que seja o assunto de saúde e de doença, o assunto é um assunto de família, né? A gente sempre procura colocar isso nessa perspectiva, né? Então, o próximo, por favor. Então, a enfermagem da família, ela é baseada numa premissa sistêmica, né, que acho que muita gente talvez conheça, né, principalmente os enfermeiros, né, a Wright e a Leary, que são duas pesquisadoras, uma é enfermeira, a outra é psicóloga, mas também com uma formação em enfermagem, e que já há mais de 30 anos elas vêm estudando essa questão do adoecimento dentro do contexto da família, né, de que é melhor a gente olhar, né, o cuidado, pensar o cuidado nessa perspectiva da pessoa que precisa do cuidado dentro da família, né, que é melhor a gente sair de um movimento, né, do cuidado individual, de olhar só o indivíduo, para olhar a família dele, né, com ele dentro, né. E qual é a premissa, né, que a gente trabalha, né? Nós trabalhamos com uma ideia de que doenças, riscos de saúde, desafios da vida impactam a unidade familiar, né? Então, pode ser uma coisa simples, né? Por exemplo, você pode acordar com diarreia, não vai poder ir trabalhar, né? Aí você não vai poder levar seu filho na escola, aí você tem que arrumar alguém para levar o seu filho na escola, você não vai poder dar aula, você vai ter que ligar para o colega, pedir para ir fazer para você, enfim. Qualquer coisa, por mais simples que seja, ela altera, né, o funcionamento, né? Ela altera a sua rotina, né? Nós falamos até agora disso, né? O que a pandemia fez, né? Você está acostumado você acorda, toma café, vai embora, vai para a escola, vai fazer alguma coisa, né? De repente, tudo isso parou para você, né? Então, e aí você teve que passar a ficar muito tempo dentro de casa, uma coisa que você já não fazia mais, né? De ficar tanto tempo e não sabe mais como vai ficar, né? Nós tivemos, por exemplo, alunos que falavam assim, olha, eu não consigo nem estudar, porque eu não tenho espaço para estudar, eu precisei voltar para minha casa, na minha casa mora mais não sei quem, mora meu avô, mora minha tia, mora minha irmã que tem filho, e aí eu não tenho onde estudar, e aí o professor reclama porque eu assisto a aula sem a câmera, mas eu também não quero mostrar minha casa, onde é que eu tô, né? Então, assim, é um impacto muito grande, né, assim, que mexe dentro da sua família, né. Mas uma coisa importante dessa premissa, né, que é a premissa sistêmica, é que, se por um lado, né, qualquer condição, né, impacta a dinâmica da família, né, o contrário também acontece, quer dizer, a estrutura familiar, a unidade familiar, né, seja a sua estrutura, o desenvolvimento e o funcionamento, influencia a saúde e o bem-estar de cada membro da família, né? Então, como é que é essa ideia, né? Essa ideia é de que, vamos pensar na questão da pandemia, né? A restrição, por exemplo, o isolamento afeta todo mundo, desorganiza o grupo, tem que reorganizar. Mas a maneira como, dentro dessa minha família, eu entendo essa situação, os recursos que eu tenho, a maneira como eu encaro e como eu lido com os meus familiares, vai determinar a maneira como eu enfrento também a situação de pandemia, né? Então, eu posso fazer parte de uma família que vê tudo como uma grande desgraça, né? E o mundo parou e tudo acabou e nós, né, vamos morrer todos, é o final do mundo,
né? Como eu posso estar dentro de um grupo que pode entender que a pandemia é um grande desafio, uma oportunidade para eu ficar junto, para eu aprender novas coisas e assim por diante, né? Então, se eu encaro, né, se o impacto, por exemplo, vamos pensar, né, numa família pode ser o desemprego, né? E é uma coisa muito pesada essa, né? Muito difícil. Mas, se dentro da minha família, né, eu encaro como uma possibilidade de encontrar outra alternativa, de fazer alguma coisa, pode ser que a minha reação ao desemprego não seja tão drástica, né? E eu posso me sentir amparada e eu posso descobrir uma outra forma, encontrar uma outra forma de renda. Mas, se esse impacto, né, é visto muito negativamente, pode ser que eu me isole, pare de procurar outras coisas, não reveja a perspectiva, né? Então, existe uma relação que a gente chama de circular entre essas duas coisas, né? O impacto do adoecimento, né, e a influência da família na evolução dessas coisas, né? Em psiquiatria, a gente costuma estudar isso, né, tirando aí um pouco o contexto da pandemia, a gente costuma estudar, por exemplo, que o adoecimento mental, principalmente o adoecimento grave, ele acaba trazendo sobrecarga na família, né? Porque é uma pessoa que deixa de trabalhar, às vezes uma pessoa que deixa de ter que cuidar dessa pessoa, ter que enfrentar comportamentos, né, pouco comum, essa coisa toda, né? Mas, a depender de como a família entende, se a família entende o adoecimento e que essas alterações são decorrentes do adoecimento, ela pode enfrentar de uma maneira diferente, né? Se a família entende o adoecimento mental como algo que não é real, que é uso de droga, que é sacanagem do sujeito, ela pode se tornar muito crítica em relação a esse sujeito. E aí ela deixa de ser acolhedora. E quanto mais crítica e quanto mais, né, controladora ela fica, mais esse sujeito interna, né? Então, a evolução do adoecimento, né, do quadro desse sujeito, está, sim, alinhado à maneira como a família reage a essa situação. Não estou dizendo que adoecimento mental é culpa da família, né? A gente não trabalha nessa perspectiva. Mas eu estou dizendo que, muitas vezes, a situação fica num círculo vicioso em que uma coisa sustenta a outra e difícil de sair, né? Então, a enfermagem familiar, ela procura olhar essas situações, entender, junto com a família, né, o que é que funciona aí para sustentar essa situação e quais as saídas possíveis, né, para romper essa situação em que uma coisa sustenta a outra, né? Então, quanto mais eu critico o meu ente adoecido, mais ele fica difícil de se manter, mais ele interna, e quanto mais ele interna, mais eu critico, porque eu acho que ele não quer trabalhar, porque ele não quer fazer alguma coisa, né? O contrário também, né? Se uma pessoa adoecida, vamos pensar, uma senhora adoecida, e se o marido se mostra interessado nos cuidados que ela precisa, provavelmente ela vai se cuidar mais, porque ele participa do cuidado dela, né? Então, quanto mais ele se interessa pelos cuidados, mais ela procura cuidar para que a coisa funcione melhor, né? Então, essa é uma premissa extremamente importante dentro da enfermagem familiar, porque ela foge de um discurso muito comum, né, que os profissionais de saúde costumam fazer, né, que é de culpar tudo para a família, né? Então ele fala, mas esse paciente nunca tá bom, ele não melhora. Claro que ele não melhora, com aquela mãe que ele tem, com aquela família que ele tem, né? É super comum, né? É o mais comum, né?
Então, se a gente trabalha, quando a gente trabalha assim, a hora que eu vou conversar com essa mãe, eu já vou numa perspectiva de falar para ela, olha, minha senhora, a culpa é tudo da senhora, a senhora não faz direito e tal, né? Então, eu não tenho por que conversar. Por que ela vai conversar comigo? Ela já está sofrendo porque ela tem um filho doente. E ainda ela vai falar comigo que vou falar para ela que sim, que ela está doente porque está pior. Então, a perspectiva sistêmica, ela facilita essa aproximação, permite reconhecer o sofrimento, né? E permite discutir de uma maneira mais equitativa aí, as responsabilidades de todo mundo no processo, tá bom? O próximo, por favor. Então, aqui eu só trago dois desenhos que eu costumo trabalhar, né, que é a ideia do mobile, né, a família como um mobile, que é um todo, né, um conjunto de partes, um conjunto de elementos, né, organizado de uma maneira única, né, e que, como todo mobile, se você tocar em qualquer peça do mobile, tudo vai desorganizar, né, que então é a ideia de que o adoecimento, ou alguma coisa que aconteça na família, em um membro da família, desorganiza todo o grupo, tá? E na próximo quadro, por favor, eu vou falar um pouco, eu vou mostrar um pouco, então, disso que eu estava falando, né, como é que a gente trabalha, então, que é o problema de saúde, né, então, vamos pensar, a pandemia, né, afeta a dinâmica da família, e a dinâmica da família afeta aí a maneira como eu reajo, né, e como essa coisa evolui, né, se é uma família que se fecha demais, que sofre demais, ou que nega que tem a doença e sai todo mundo sem máscara, sem cuidado, essa coisa toda, tá? Bom, o próximo, por favor. Eu perdi um pouco a noção do tempo, se alguém tiver, porque eu acabo... Então, nós vamos falar um pouco agora, né, do impacto da pandemia na família, né? Então, o primeiro lado da circularidade, né? Então, nós temos impactos muito objetivos, né? Então, impactos econômicos, no relacionamento interpessoal, né? Então, perda de trabalho, de renda, de acesso, né, a outras fontes de renda, o isolamento dos idosos, né, as pessoas institucionalizadas, né, a questão da criança não ir para a escola, ou dos jovens não conseguirem ir para a faculdade, né, o isolamento social, né, então, a preocupação com aqueles que precisam continuar trabalhando, né, então, também isso é uma situação importante, porque tem um grupo que consegue fazer o isolamento, mas também tem um grupo que não pode, né, que vai continuar trabalhando, né. Não sei como foi aí para vocês, mas aqui em Ribeirão Preto, na escola de enfermagem, tem sido uma discussão constante se volta ao estágio, por exemplo, estágio curricular, volta ao estágio. Mas como é que você vai garantir que não vai ficar... Não, eu não posso garantir que não vai ficar doente, né? Eu não tenho como garantir que não vai ficar. Então, não sei se eu quero. Não, eu quero, né, todos os paramentos, todas as coisas, também não tenho como garantir, né? Aí, mas eu quero me formar porque tem concurso, eu já me preparei para isso, para aquilo e tal, né? Então, e ao mesmo tempo, a turma que está trabalhando, né, eu tenho acompanhado um pouco um trabalho que o COFEM organizou, de ouvir os enfermeiros que estavam trabalhando na linha de frente, e, assim, é muito emocionante de ouvir, né, como esse pessoal, eles enfrentam o medo deles adoecerem no começo, depois era o medo de levar a doença para casa, para os filhos, para companheiros, essa coisa toda, né, a questão de ver pessoas morrendo, viver com... que uma coisa, claro que nós temos um certo preparo para trabalhar com isso, mas não nessa quantidade, não desse jeito, né, essa coisa isolada, de não permitir que a família entre, essa coisa do luto, que o Ramon já comentou, né. Um outro impacto é organizar atividades dentro de casa, né, todo mundo dentro de casa o tempo todo, né. E um outro impacto é o medo,
né, que eu vou falar um pouquinho depois, tá? O próximo, por favor. Então, nós pensamos no impacto da pandemia sobre a família, e agora a gente vai falar, então, o impacto da família no enfrentamento da pandemia, né? O que é que a gente precisa, né, para fazer frente a esse momento tão desafiador, né? Então, também temos aqui coisas objetivas, né, e coisas mais subjetivas. Então, contar com uma rede de apoio, né, econômico, né, trabalho, ajudas, né, outras que aparecem, né, uma rede de apoio social, uma rede de apoio afetivo, né, a gente viu nesse período, né, experiências, assim, de como encontrar, levar as crianças para ver os avós, por exemplo, né, de que jeito fazer isso com segurança para todo mundo, né, como buscar conversar e encontrar outras pessoas, né? Uma rede de apoio à saúde, né? Com informação, organização, né? Há um tempo atrás, uma colega que trabalha num pronto atendimento postou lá um desenhinho que era assim, não é Covid, é rinite, não se irrite, né? Porque imagina o que é essa demanda, né, que todo mundo resolve que tá, né, então vai lá e você fala que não é, e o cara briga com você, porque ele tem certeza que ele está doente, né. Então, a família que consegue, né, organizar uma rede de apoio, ter uma rede de apoio, né, que consegue olhar com menos desespero, né, e mais tranquilidade, ela tem uma chance maior, vamos dizer assim, de enfrentar de uma maneira melhor esse momento. Isso pode ser que ela consiga, por exemplo, evitar que seu núcleo adoeça, né, pensando em como é que... Então, quanto mais ela se cuida, melhores as chances dela não adoecer naquele momento, né? O próximo, por favor. E uma questão, né? Eu não combinei de discutir isso com o Ramon, mas eu também acabei caindo na questão do medo, né? Que eu acho que é uma coisa importante, que ele é tanto um impacto, né? No medo, né? Como ele tem, a solução que você dá para esse medo tem a ver também com como o funcionamento da família vai interferir aí nas outras coisas, né? Na evolução, mesmo no sentido de se adoece ou não, né? Então, sentir medo, né, não é novidade para indivíduos e famílias experimentando doença, né? Então, o Ramon já bastante falou disso, né? Quer dizer, quando você adoece ou quando você está numa situação, né, de risco da sua vida, você sente medo, né? Mas o medo que surge durante a pandemia, né, ele é novo, né? Ele é novo e não é novo, né? Por que ele é novo, né? E por que ele não é? Ele é novo porque nós não sabemos nada sobre essa doença, né? Então, as pessoas têm que buscar informação segura, informação que não é segura, tudo é novo, tudo é difícil da gente lidar, né? Mas ele também não é novo porque a gente sabe que todo mundo tem medo, né? O medo de enfrentar a finitude, né? É um medo real, né? Mas um outro problema que aparece dentro desse medo novo aqui que a gente está, que eu acho que não é nem novo, porque na verdade eu acho que acontece de um modo geral, é que a gente fala pouco, reconhece pouco esse medo, né? E a gente deixa o medo trabalhar, o cérebro ele é meio traiçoeiro, né? Ele vai meio que buscando outras coisas, né? Então, eu fico com medo de perder o ano. Eu não vou me formar esse ano, né? E eu não vou me formar, e eu não vou me formar, e tudo que acontece, saiu uma notícia lá que a comissão de graduação vai comprar EPI. Nossa, então a gente já vai voltar.
Nossa, vai voltar. Não, eu ouvi dizer que vai voltar, mas não vai ter tantas horas de estágio. Nossa, então eu vou ficar um péssimo enfermeiro. Não vou sair bem lá, não vou sair preparado, né? Então, mas eu tô com medo mesmo de morrer, de ir lá fora, ficar doente, ter que parar, né? É esse, mas eu fico buscando outras cocitas ali para eu, né? E vou alimentando o medo, né? Então, é disso que eu acho que é importante, né, e que é um elemento fundamental para ajudar pessoas e famílias para enfrentar, tá? Então, a próxima, por favor. Então, geralmente o medo é experimentado como uma emoção desagradável, né, desencadeada por uma crença restritiva. Aí começa uma coisa interessante que o modelo sistêmico da Wright, ele traz, além de, né, de se fundamentar bastante na teoria geral dos sistemas, em outras teorias aí, cibernética, essa coisa toda, ele também se aproveita de um modelo de crenças, né, que não é uma questão de religiosidade aí, né, é mais uma questão de o que é que eu penso sobre aquilo, o que é que eu acredito que está acontecendo, vamos pensar assim, né? Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que vou precisar passar por uma cirurgia e eu acredito que se eu tomar algum remédio aí para dor muito forte, eu vou sair do hospital já dependente, e então eu tenho muito medo, né? Então, eu falo para o pessoal, olha, eu não quero tomar nenhum opioide, nenhum nada, né? E faço a cirurgia e tenho dores terríveis, porque, então, eu tenho uma crença restritiva, né? É uma crença que não me permite, né, ter acesso a um melhor cuidado, vamos pensar assim, tá? Aqui, né, o medo, eu posso, então, ficar ali pensando que então eu não vou me formar nunca mais, né? Vim até agora, estou no 4º ano de faculdade, vou virar enfermeiro, ia virar enfermeiro agora em dezembro, não vou mais, e nunca mais, né? E essa coisa vai crescendo, né? Eu vou alimentando esse medo e essa coisa vai crescendo. E isso vai sendo uma crença restritiva, porque eu não me permito, né, pensar em outras possibilidades, eu não permito acreditar em outras coisas, em ver soluções, né? Então, esse medo, né, que é desencadeado por essa crença, né, de que algo vai acontecer, né, o que é perigoso, né, ele acaba sendo um medo que ele vai contagiando, né, as outras pessoas que estão próximo de mim. Então, todo mundo começa na mesma conversa, né, de que tá ruim. Hoje, quando a gente começou a nossa conversa, quando eu entrei na sala, a gente quase entrou nessa, né, de que a seca, porque a seca estava pegando fogo, e aí, né, todo mundo vai entrando nessa mesma linha, né, e dentro de uma família, isso vai crescendo muito, né, com seus amigos, essa coisa toda. O medo, quando não reconhecido, né, esse medo pode levar a sofrimento desnecessário, né? Vou voltar a usar a questão da formação, da formatura, né? Quer dizer, eu fico lá sofrendo que eu não vou me formar, que não sei o que é isso, que é aquilo, né? Então, e eu fico criando uma série de problemas, né? Então, eu escutei falar que não vai ter, o estágio vai reduzir a carga horária. Então eu vou trancar a matrícula. Então, eu vou trocar a matrícula, né? E, bom, eu tenho falado isso para os alunos, né? Assim, olha, você vai trancar a matrícula, mas ano que vem vai ser do mesmo jeito, né? Não vai mudar, porque a gente está na pandemia, a pandemia ainda está aí, né? Talvez, se você quiser trancar para 2 anos, 3 anos, talvez aí você consiga fazer o seu estágio do jeitinho que você desejou, né? O que você fica achando que vai ter essa coisa, né? Então, às vezes, a gente sofre por coisas que a gente não tem como resolver agora e que a gente não consegue, né? Assim, a gente aumenta muito a situação. Quanto mais resistirmos, né, ao que está acontecendo conosco, né? Quanto mais a gente evita de perceber que a gente está com medo,
mais temeroso a gente fica e mais a gente sofre, né? Então, além de perder a nossa capacidade de pensar no outro, né? Porque quando eu vou ficando muito presa nessa situação do medo, né? Eu não sou capaz muito de pensar no que o outro também está precisando, né? Eu vou consumindo toda a energia só para esse medo, tá? Então, vamos lá, o próximo, por favor. Então, como vencer o medo, né? Eu trouxe aqui uma proposta, né, que vai um pouco mais, vai mais nesse sentido, assim, do que hoje a neurociência fala, né, sobre essa possibilidade aí da construção do medo, né. Então, tem uma parte aí no cérebro, que é a amígdala, né, que ela é ativada por experiências emocionais, positivas e negativas, mas não se sabe ainda, acho que muito bem, mas ela registra mais experiências negativas, né, as de medo, né, mais do que as positivas, né. Então, as positivas a gente fica alegre logo, tarará, passa, mas as negativas a gente costuma segurar mais, né. Durante esta pandemia, parece que os nossos cérebros estão ativos, fazendo hora extra aí nessa questão de ficar evocando os medos da gente, né? Então, quando a gente acredita, né, nos nossos medos, né, abrimos a porta para todos os seus outros companheiros, que são o desânimo, a raiva, a frustração e a decepção. E isso, inevitavelmente, leva ao sofrimento, né? Então, a gente estava falando, né, o Ramon falou um pouco da dor, do sofrimento, né? Eu acho que essa é uma dimensão também, né? Porque junto com o medo vai acumulando uma série de outros sentimentos muito negativos, né? E aí você vai se tornando mais rígido e você vai sustentando as suas crenças restritivas, que elas vão ficando cada vez mais rígidas, né? Nós tivemos uma situação de um professor que, diante da pandemia, ele tinha uma avaliação assim, que esse era um momento que a USP esperava para implantar a educação à distância, que ela sempre quis, que a educação à distância é horrível para a formação, principalmente do enfermeiro, que precisa de experiência prática, e que ele era contra as aulas online. Ok. Só que ele faz parte de um grupo, nós tínhamos que dar aula, nós nos colocamos nessa condição, vamos fazer alguma coisa, porque havia uma preocupação também. Imagina se a gente fala assim, não, vamos parar tudo. Alunos vão para casa, fiquem lá esperando, né? Aí sim que a coisa vai num crescendo, né? Mas a crença desse professor de que isso era um perigo, né, de implantar a educação à distância, essa coisa toda, fez com que ele se recusasse a dar aula, né, ele não queria fazer essa coisa que a gente está fazendo hoje. E aí ele pegou e mandou lá uns slides, falou assim, olha, essa é minha aula, vocês estudem pelas aulas. Os alunos quase morreram, né, assim, aí foi aquela gritaria de como o professor precisa aparecer, falar, essa coisa toda, né. Então, assim, quanto mais a gente alimenta a crença, essas crenças restritivas, mais restritivas elas vão ficando. É isso que eu quero falar. Bom, mas então a gente viu que o medo deixa a gente paralisado, né? E só com coisas negativas, né? Então, próximo, por favor. Então, qual é a chave para a gente sair dessa? Professora, Oi, tá desculpe acabando? incomodar. Tá bom. Tá. Então, eu só Desculpe vou incomodar seu correr. raciocínio. Tá. É que já ultrapassou o tempo. Tá. Então, eu vou falar Obrigada. rápido, eu estou acabando, tá? Então, qual é a chave para controlar os medos, né? É acalmar a amígdala. Essa é boa. Mas essa ideia de acalmar a amígdala, na verdade, né, é porque, assim, se o cérebro fica funcionando, você não vê saída, né? Você fica sempre no negativo. Então, eu vou pedir para passar os próximos um pouco mais rápido, mas que envolve, né?
Primeiro que a gente não precisa acreditar em todos os nossos pensamentos, né? A gente precisa olhar e falar assim, mas eu estou pensando isso, por que eu estou pensando isso, né? O que isso está, né? Principalmente esses pensamentos voltados para o medo, né? Aceite seus medos, sinta os medos, né? Observe por que eles trazem, traga o medo à sua consciência, né? Pense sobre o medo, né? Pergunte a si mesmo, por que está fazendo isso com você? Por que você está pensando desse jeito, né? Pratique alguma atividade que faça uma conexão com o seu corpo, né? Pode ser relaxamento, meditação, uma atividade física. Às vezes a gente fala de meditação, eu tenho amigas que são mais agitadas, que elas olham para mim e falam assim, você me imagina sentada lá meditando? É impossível. Não é isso, necessariamente, né? Você pode fazer uma atividade, sei lá, dançar, fazer uma coisa rítmica, mas alguma coisa que tire você daquele eterno pensamento que você fica lá circulando e só crescendo, tá? Próximo, por favor. Falar é curativo, a gente falou isso hoje quando começamos, né? Não resista, né? Não adianta dourar a pílula, né? O que é? É que estamos na mais severa pandemia da nossa vida e no mundo, a primeira experiência que nós estamos tendo. Aceite que é isso, né? E tente viver o hoje, né? Porque se você ficar, ai, como era tão bom antes, que eu ia no barzinho, que eu ia não sei o quê, que eu ia na academia, que eu ia no cinema, ou ficar só presa ao futuro, ai, que eu não vou me formar, ai, que eu não vou, eu nunca mais não sei o quê, você perde o momento, né? Então, e você perde o momento de se acalmar, né? Você perde essa capacidade, tá bom? O próximo, por favor, que agora eu tenho que ir rápido, né? Então, nessa condição, né, se você tem alguma ação para tomar, né, num contexto mais objetivo, inclusive, é melhor que você faça isso dentro de um ambiente mais tranquilo, né, de paz, porque num momento de sofrimento e angústia, a decisão corre maior risco de ser inadequada, tá bom? Então, era isso, acho que o próximo já é... Eu colocando, então, que as enfermeiras de família, né, devem auxiliar indivíduos e famílias a lidar, então, com esses medos e para buscar soluções, ok? Finalizando, temos lá um agradecimento, muito obrigado a todos, e as referências que eu usei, depois, se alguém se interessar. Tá bom. Tá, ok. Muito obrigada, então. Muito obrigada, professora Sueli. Muito importante a sua fala, principalmente nesse contexto. Vou passar a palavra agora para a professora doutora Rosimeire Aparecida Manuel Seixas, psicóloga e doutora em saúde coletiva. É docente na Faculdade de Medicina da UFMS, onde coordena o setor de orientação ao estudante de medicina. Bom, olá a todos, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, a Bianca, que mediou, a professora Sueli, que eu estou conhecendo agora, meu amigo Ramon, né? Quanto tempo, Ramon? Olha, qualquer mera aproximação entre a minha fala e do Ramon é mera coincidência, tá? Nós nunca demos aula juntos, tudo meio que assim, sabe? Um pensa, o outro pensa e complementa. Eu vou tentar aqui fazer uma síntese, né? Já encaminhando, talvez, para depois a gente fazer os comentários, as discussões. Eu sei que quem fica por último é bem difícil, né? Tentar fazer uma conexão entre o que os dois colegas anteriores falaram. Bom, a minha fala vai abordar a questão das redes de apoio, né? Que a professora Sueli também já tocou um pouquinho, né? Da gente pensar as redes de apoio à saúde mental em tempos de pandemia. Pode passar. Bom, vou fazer um processo inverso, né? Eu vou começar a falar da pandemia, da saúde mental e deixar a rede de apoio para a gente finalizar. Eu acredito que aqui já foi comentado, mas a sensação que a gente tem, né? Pelo menos a minha, no início do ano, parecia que a gente tinha uma sensação de proteção, né? Estava tão longe o coronavírus, parece que não ia nos atingir, né? E quem imaginava que seria assim, né? E ainda, eu acho que
a gente tem essa sensação de insegurança diante do que ainda pode acontecer. Embora nós estamos vendo todo esse movimento de corrida, né, em busca de uma vacina, para imunização e tudo mais, mas é difícil a gente se desprender dos medos, né, como a professora ressaltou no final da fala dela. Ele está presente, né, no nosso contexto de vida, muito mais marcante agora, com toda essa questão da ameaça de um vírus que é real, né? Não é uma questão que é uma simples ansiedade ou um simples medo imaginário, é um medo que tem uma fundamentação real, né? E, para alguns, né, a discussão de todo esse contexto da pandemia trouxe uma reflexão mais profunda sobre valores humanos, né? Aqui o Ramon falou no início sobre solidariedade, né? Nós temos como uma das primeiras, né, a medida de proteção nossa seria o isolamento, né? Eu isolar para eu proteger também o outro e não só a mim, principalmente os grupos de risco, né? O que implica na solidariedade. Só que nós estamos vendo que de março para cá houve muitas mudanças, né? O quanto que, será que realmente a pandemia está resgatando esses valores humanos? Essa é uma provocação, né? Vou deixar também aqui uma problematização. Eu pego o gancho com o Ramon. E ainda, qual o valor dado à vida humana? Né? Eu li, ainda coincidentemente, essa semana, uma reportagem que eu até achei bem propícia trazer aqui, quem quiser ler, da Eliane Brum, que ela fala os humanos que o vírus descobriu no Brasil. Não vou adentrar muito, mas eu acho que ela traz essa problematização, o quanto tem se naturalizado a morte, tá? A morte é natural, né, Ramon? É um processo natural que vai acontecer. No entanto, o que a gente tem discutido, sob quais condições? Certo? É natural, todo mundo vai morrer, e quando a morte é do outro, ainda mais natural ainda, né? Isso vai acontecer, é um processo. Mas uma coisa que nós temos que pensar é sobre quais condições nós estamos morrendo, né? E a questão da vulnerabilidade, que é uma outra questão que a pandemia trouxe, na qual ela escancara que todos nós, humanos, somos vulneráveis. Somos seres vulneráveis, certo? No entanto, nós temos uma condição diferente. Alguns estão mais vulneráveis do que outros. No início se tinha uma discussão assim, é um vírus que está, né, atingindo a todas as classes sociais, começou na classe mais favorecida, realmente. Não demorou muito tempo para o vírus atingir as classes menos favorecidas. E hoje, quando a gente vai ver a questão dos números, a gente vê escancarada a desigualdade das condições de vida que nós estamos. Quanto alguns estão mais vulneráveis do que outros, né? Por que os negros morrem 5 vezes mais? Né? Então, assim, são questões que têm explicitado, né, a nossa realidade, que já vinha acontecendo, só que parece que essa naturalização desse morrer, mediante a condições tão precárias de vida, né, parece que o Covid é mais um que adentrou aí nesse processo nosso. Pode passar. E aí eu quis destacar, né, também falando sobre o processo de luto que os colegas tocaram. Nessa reportagem que eu citei para vocês, tem uma fala, ela procurou conversar com algumas famílias enlutadas que perderam algum ente querido pela Covid. E aí me chamou a atenção essa fala. Não me diga para ter pensamento positivo. Não me diga para ser forte. Ser frágil é a prova de que sou humana. Me permita ser humana. Isso chama, assim, né? Eu fiquei bastante afetada e tocada, porque muitas vezes, diante de um processo de luto, o que a gente fala, né? Seja forte,
né? Você vai passar por isso. Vamos lá, pensamento positivo, né? Como se fosse uma coisa simples. E aqui ela está escancarando uma das maiores condições nossa, que é essa fragilidade humana, essa nossa condição vulnerável. E diante de um processo de luto dentro dessas condições de morte que nós estamos vendo, né, no qual o Ramon falou um pouquinho da questão do rito, né, como que isso não tem acontecido e como que se dá esse processo de elaboração, né? Lembrando que o processo de luto é um conjunto de reações frente a uma perda, né? Eu não vou ficar aqui falando muito, e que a pandemia trouxe inúmeras perdas, não só perdas da morte concreta, material, né, de um ente querido, mas muitas perdas, e que a gente fala de morte em vida, né, como a professora colocou, projetos de vida profissional, né, a pessoa que queria se formar, queria fazer determinado estágio. Então, nós tivemos inúmeras perdas, né, de projetos de vida profissional, separações, tudo isso implica em perdas que nós estamos vivenciando nesse contexto. E qual que tem sido, né, como que a gente tem elaborado o nosso luto diante dessas perdas? Eu espero que aqui ninguém tenha perdido ninguém, né, nenhuma pessoa próxima. Mas nós também estamos vivenciando um luto, né? Como que a gente vivencia isso? Pode passar. E aí eu já vou pegando o gancho, né? Porque isso traz implicações para a nossa saúde mental, esses processos essas perdas, né? Seja na forma diferente que a gente tem vivido, né? De trabalhar, de estudar, de se relacionar, ter que aprender, se desafiar, né? Muitas vezes a gente vê como um dos principais mecanismos frente a uma mudança muito brusca a negação, né? A resistência. Ah, não, eu não vou fazer isso, eu não sei fazer isso. E a gente se desafia, vamos em frente, porque, assim como a professora, no começo eu também tinha uma certa preocupação de quais seriam as implicações que todo esse processo EAD poderia trazer futuramente, né? No entanto, eu vejo que se a gente não tivesse uma atividade vinculada, né, nessa relação, poderia ser um processo muito mais doloroso, do ponto de vista de sofrimento, né? E tudo isso tem gerado sofrimento psíquico, não é verdade? E aí uma das questões é, será que esse sofrimento tem sido reconhecido? Eu acho que uma das questões que mais pega, né? Porque como o Ramon falou, a dor que a gente sente, ela tem várias dimensões. E a dor, ela é urgente, não é, Ramon? Quando dói, dói mesmo, e a gente quer dar uma resposta para a dor. A dor psíquica também é urgente. Só que, por outro lado, a gente às vezes perde de vista, dentro da minha necessidade individual, necessidades coletivas. E aí a gente tem ouvido muito falar assim, eu nunca ouvi tantas pessoas falarem assim, ah não, mas eu tenho que fazer uma festa em nome da minha saúde mental. Alguém não falou aqui? Eu já ouvi pelo menos algumas vezes, tá? Inclusive, professora, falou da família, essa forma de entender e os valores, dentro de uma pequena família, você tem diferentes formas de ver o processo e o fenômeno, né? Tipo, o irmão que quer fazer um churrasco e a irmã que repudia. E aí você fica no meio do caminho, né? Eu vou ao churrasco do irmão ou não? É umas coisas assim. Mas é uma provocação no sentido que as pessoas estão se expondo a um risco, né? Que a gente sabe que é real, como eu falei, em nome da saúde mental. Olha só. Será que esse é o caminho para a gente cuidar da nossa saúde mental? Implicações, sofrimento, isso está acontecendo, né? Por conta de todo esse processo. Mas fica aqui também uma provocação que eu vou deixar para a nossa discussão. Pode passar. Eu vou tentar ser um pouco mais sucinta para a gente ter um tempo para discutir. Bom, diante disso, apontei alguns desafios que eu acho que é importante.
Primeiro, que muitas vezes, como eu coloquei, o não reconhecimento da dor psíquica, né, muitas vezes gera esse processo de negação, né, e que a gente vê que está tão, assim, comumente na fala e no discurso. Isso é frescura, né, porque é uma dor que a gente não consegue, é uma dor subjetiva, né, e aí parece que a pessoa não está sentindo. É pura frescura. Né? A gente fala que até o próprio diagnóstico dentro da área é um desafio, porque não é igual uma glicemia lá, igual um diabetes, está lá, ó, a faixa, qual que é, facinho. Não, todo mundo olha um pouco desconfiado. Essa falta de reconhecimento do meu sofrimento pelo outro, né, isso potencializa ainda mais o sofrimento. Né? Essa relação de indiferença frente a uma perda desqualifica a dor, né? E a gente vê muito isso em alguns processos, né? Principalmente quando a gente fala, né, desse ostracismo, que a pessoa ela se fecha para sentir sozinha. E acontece isso que o Ramon falou. A pessoa vai tentar mostrar, disfarçar essa dor que ela sente. Sabe aquela coisa assim, exagerada, eufórica, mas por dentro a pessoa está extremamente em sofrimento. Uma dor, assim, tremenda, né? Mas ela não vê no outro um reconhecimento. Então, ela não fala, né? Um processo que é catártico, terapêutico, que vai ajudar ela na reorganização do pensamento, né? Só fazendo um parêntese aqui nesse processo de suicídio, né? Nesse fenômeno do suicídio, que é o que a gente muito vê, né? As pessoas começam a falar, não, aí todo mundo já tenta mudar de assunto, ninguém quer ouvir, todo mundo tem medo, sabe? Como se falar fosse perigoso, e é exatamente o processo contrário. Né? Se eu deixo o sujeito falar, eu permito com que ele reorganize a sua forma de pensar, ele ouça o seu pensamento. Né? É um processo importante. E quando não vê, o outro não reconhece, muitas vezes eu não vou falar. Né? A gente fala nesse processo de ostracismo, eu vivo isso sozinho, tá? E o quanto que isso é difícil, tá? E aí, uma questão que eu também gostaria de problematizar é de que forma que a gente vai cuidar, né? Uma coisa que me preocupa muito é esse processo de normalização dessas condições impostas pela pandemia. Tá? Desculpem, mas eu sou bem contrária a esse novo normal. Para mim, é um risco e eu estou vendo caminhando assim. Não é porque a gente tem ressignificado algumas relações de trabalho em termos, por conta de uma condição maior, que eu vou estabelecer isso dentro de um parâmetro que isso é o normal a partir de agora. Isso me preocupa. Né? Então, esse processo de normalização, sabe, dessas condições é bem preocupante. Sobretudo, essa invisibilidade, tá, do sofrimento do outro. Então, parece que essa negação está em tal medida que parece que está invisível. Sabe como ninguém está sofrendo, todo mundo se readaptou bem e está tudo certo. Né? Vamos seguir assim a vida que vai dar tudo certo. Né? Onde a gente tem que parar e discutir sobre isso. O que a gente quer? Né? Quais são os valores humanos que a gente tem que resgatar e aprender? O Ramon falou uma palavra que eu achei bem legal. Errou. Onde que a gente tem que aprender aqui? Né? Como que a gente quer construir uma vida depois que tudo isso vai passar? Então, acho que são algumas questões para a gente também não inviabilizar, sabe? Deixar invisível o outro e o seu sofrimento, sem desqualificar, né? Porque cada um vai sofrer por um motivo diferente. Tá? E uma questão que a gente vê muito é essa desqualificação do sofrimento, né? Como se o meu sofrimento fosse maior, o do outro é menor, então eu não sou digno de demonstrar. Não, calma, se a gente está numa linha de cuidado, e aí, né, eu acredito que tem, como é a liga de psicologia, o pessoal, né, então a gente tem que aprender a olhar, né, a cuidar, sem desqualificar, sem comparar sofrimento, porque ele é singular, tá?
Pode passar. E aí, já caminhando para a gente pensar nas redes de cuidado, né? Como que eu não deixo esse sofrimento se tornar invisível? Como que eu identifico ele? Né? E aqui eu trago uma questão que é pelo olhar. Né? Hoje, mais do que nunca, diante das medidas de segurança, todo mundo usando máscara, os nossos olhos é o que está mais em evidência. Né? E primeiro a gente olha, né? E a gente consegue aprender muitas coisas só pelo olhar. A gente se comunica pelo olhar. Né? O olhar diz muitas coisas. Antes da gente escutar, a gente olha. Então, uma das questões é a gente estar sensível para identificar essas necessidades de cuidado. Tá? Não dá para a gente virar e falar que para cada um só cuidar de si mesmo. Não dá. Nós temos que pensar nessa rede de apoio. Sozinho a gente não consegue. Como a professora colocou, a gente está inserido numa rede familiar, na rede, né, educacional. Então, a gente tem que pensar de como que a gente vai cuidar. Eu preciso do outro nessa relação de cuidado. Por quê? Eu estou frágil, eu estou vulnerável, eu preciso falar. Né? Então, essa história, o autocuidado é muito importante, sem sombra de dúvidas. Tá? No entanto, não vamos minimizar que esse cuidado, a gente vai dar conta com o autocuidado, ou cada um cuidando de si. Né? Por quê? Porque nós somos seres sociais, né? Nós precisamos do outro para fazer essas trocas afetivas. Essa é uma condição humana, gente. A gente se reconhece no outro. Né? Então, dentro de uma corrente teórica da psicologia, talvez as meninas conheçam a psicologia histórico-cultural, né? O Vygotsky já falava para a gente. Primeiro o processo é intersubjetivo, para depois ele ser intra. Eu só me formo humano por meio das minhas relações sociais. Né? E aí, né, pegando o gancho, diante desse contexto de sofrimento e dessa necessidade de cuidado, a Cicely Saunders traz para a gente isso, né, Ramon? O sofrimento somente é intolerável se ninguém cuida. Então, esse sofrimento, né, o que a gente tem que pensar? O sofrimento pode ter diferentes dimensões, diferentes intensidades, né? Mas o que é importante? Qual que vai ser a relação de cuidado? Só quando ele não é cuidado é que ele é intolerável. E aí, uma das coisas que a gente ouve muito, né, dentro dessa questão do suicídio, é que a pessoa quer matar esse sofrimento, isso que causa dor nela. Né? Ela não quer matar a vida dela, ela quer matar o que está trazendo a dor. Porque o sofrimento, a dor é urgente, lembra? Mas então a gente tem que pensar se a nossa rede de cuidado está sendo efetiva. Será que a gente está conseguindo cuidar de maneira efetiva? Pode passar. E aí eu faço uma provocação, né? Como que a gente vem tecendo a nossa rede de cuidado? Até peguei o exemplo lá da nossa ideia na especialização, Bianca. A gente pensa numa rede de conexão, né? E será que a nossa rede, ela está dando conta de cuidar, de abraçar, de acolher? Ou não? Minha rede está tão furada que o sujeito, ele cai no meio ali e se perde, eu não vou conseguir cuidar. Então, eu trouxe algumas reflexões para a gente pensar, inclusive, nesse processo de cuidado dentro da universidade. Pode passar. Bom, a gente tem alguns desafios, né? Dentre eles, essa questão do distanciamento social ainda. Tá? Como, dentro dessa condição, eu aproximo o meu olhar para que eu possa cuidar, né? Lembrando, eu tenho que identificar isso, né? Então, eu tenho que estabelecer uma relação. Muitas vezes a gente vê, né, essa é uma preocupação dentro da faculdade, que eu até discutia com a Bianca, que é assim, às vezes os professores que são da área da saúde mental são os professores mais sensíveis, que já têm esse olhar mais apurado, vamos dizer assim. E que são os professores que são compactados diante de um sofrimento de algum aluno, né? Mas será que esse é papel do professor?
né? Não sei, meu papel é ir lá dar aula e eu não vou ficar vendo por que o aluno está sofrendo, não está sofrendo, isso não me interessa, né? Então, de que forma que a gente pensa, né, a nossa rede de cuidado dentro de uma instituição, que nós temos inúmeros alunos, né? De que forma que a gente aproxima esse olhar para a gente identificar esse cuidado? Né? De que forma que a gente tenta descentralizar as nossas ações de cuidado? Né? Como aqui falou, uma das parcerias é a divisão de saúde, a PROAS, a gente tem um setor, né? Toda universidade tem, acredito que lá na USP, em Ribeirão também tenha, só que o quanto esse setor está distante para identificar esse sofrimento, né? E aí eu tenho algumas ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acho que a gente tem que tentar sensibilizar o outro, né? A gente tem que descentralizar ações, né? E aí eu pego em cima do próprio papel da psicologia educacional. Aqui eu não estou falando de psicologia só clínica, tá? Não é a gente ficar lá atendendo e esse sofrimento, a fonte. Não, a gente pensar em medidas de prevenção, promoção, porque a gente sabe de inúmeras circunstâncias que coloca esse aluno, e aí a pandemia vai ser mais uma delas, né, distante das redes afetivas, da família, né, sem fazer aglomeração. Como que vai ser isso, gente? Isso é uma coisa que me preocupa muito, tá? Eu penso que a gente deveria descentralizar isso para mais próximo dos cursos, das faculdades, sabe? E ter a nossa divisão de saúde. A gente tem que estar com o nosso olhar mais próximo, sabe? Além disso, eu acho que os próprios colegas, e aí o pessoal da liga, sabe, uma ideia assim, que eu penso que os ligantes, principalmente dentro da área da saúde mental, a gente deveria trabalhar com esses alunos, porque muitas vezes eles vêm antes do que os professores, né? E aí, ele também ser uma fonte de olhar para esse cuidado, sabe, a gente preparar isso. Não é que ele vai cuidar, não, ele é uma fonte importante, porque eu sei que quando o negócio pega, pelo menos na minha experiência na FAMED, sabe, quando chega num processo muito mais grave, de tentativa, de ideação, sempre é um colega que está falando para a gente. E aí a gente vai e faz todo o processo de tentar identificar a família e tudo mais. Então, eu não sei, aqui eu vou colocar para o debate, para discussão, para a gente pensar isso, tá? São ideias apenas, que eu queria compartilhar com vocês. E eu entendo que educar é olhar. Da mesma forma que educar é cuidar. O processo de educação ele é muito mais amplo, né? Não é uma simples transmissão de conhecimento, né? As relações cognitivas, elas não estão apartadas das dimensões afetivas, tá? Então, por isso que eu penso que nós, dentro da instituição, dentro de uma instituição de ensino, temos que pensar na prevenção e na promoção de saúde mental, sim. Ah, isso é extremamente importante. E aí eu queria compartilhar com vocês uma história, pode passar. Na verdade, depois eu vou até disponibilizar para os alunos responsáveis, que é ela era uma reportagem, depois se transformou num livro, que é uma crônica, que é a história de um olhar, que é de uma professora com um aluno. E no início da crônica, a Eliane Brum traz para a gente o quanto que esse olhar é importante. Por quê? O outro se vê refletido no nosso olhar. E muitas vezes um olhar pode salvar. Ela fala assim: o mundo é salvo todos os dias por pequenos gestos, diminutos invisíveis. O mundo é salvo pelo avesso da importância, pelo antônimo da evidência. O mundo é salvo por um olhar que envolve e afaga, abarca, resgata, reconhece, salva. Essa é a história de um olhar que enxerga. E por enxergar, reconhece. E por reconhecer, salva. Então, assim, eu não vou falar toda a história, porque é um pouco extensa, né? O nosso tempo já está um pouco apertado. Mas é a história de um aluno totalmente rotulado, discriminado, que não queria entrar para a sala de aula, e o quanto que um olhar da professora, ele se viu refletido nesse olhar que acolheu, aos pouquinhos ele foi entrando para a sala de aula,
sabe? Sem ninguém perceber. Aquele que toda a turma tirava sarro dele, né? De repente ele estava lá dentro sentado, né? E a professora se reconheceu no olhar desse aluno. Então, por isso que eu falo dessas trocas afetivas. Isso é relação, isso é cuidado. E muitas vezes ele começa pelo nosso olhar. E para finalizar a minha apresentação, pode passar. Eu acho que a gente está num momento tão difícil, né? Um dos recursos que eu acho extremamente importante é a poesia, que tem essa capacidade de mobilizar, né, e transformar a gente, ampliar o nosso olhar sobre o mundo, né? E para compartilhar com vocês, eu escolhi uma poesia da Cora Coralina, que eu gosto muito, e que ela fala assim para a gente. Chama Ofertas de Aninha. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida. Não desistir da luta. Recomeçar na derrota. Renunciar a palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos. Ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços. Exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violência do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Bom, queria deixar essa mensagem que eu acho que a Cora Coralina fecha com tudo que a gente tem vivenciado, né? E dizer que a vida humana não é um número. Pode passar, só para encerrar. Tem um projeto, não sei se todos aqui conhecem, chamado Inumeráveis, que é um projeto que traz os tributos das vítimas de Covid e que a essência desse projeto é exatamente isso, que a gente veja, enxergue o outro, olhe para o outro, acolha o sofrimento do outro, não desqualifique. Por quê? Não há quem goste de ser número. Gente merece existir em prosa. Não vamos deixar nenhuma história virar número. Eu acho que essa é a essência. E o quanto vale uma vida humana? Não tem número que fale, que responda essa pergunta. Porque nenhuma vida é um número. Toda vida vale a pena. Toda vida é importante. Toda história é importante. Então, que a gente pense um pouquinho sobre isso, para a gente discutir de que forma que a gente vai tecer as nossas redes de cuidado, como que a gente vai acolher nesse momento tão difícil, onde as pessoas têm medo, seja tem medo de morrer, né, medo de tudo que pode acontecer, ou do que não vai mais acontecer, né? Como que a gente lida com todo esse processo? Bom, gente, o que eu tinha para falar com vocês era isso, muito obrigada. E eu corri um pouquinho para a gente poder discutir aí e fazer uma roda de conversa. Que lindo! Muito obrigada, professora Rosimeire, pela sua participação. Eu vou passar agora a palavra para a Cecília, que ela irá ler as dúvidas postadas no chat. Bom, então, vamos para as dúvidas. E já aproveito também a oportunidade para agradecer ao Ramon, Rosimeire e Sueli, que falaram com a gente. Foram falas muito enriquecedoras e, com certeza, vieram a somar bastante para a gente nesse momento, né? Bom, as perguntas, então, a gente tem uma da Inês Schultz, não sei se estou pronunciando o sobrenome correto. Bom, para o Ramon. Naquela parte, Ramon, que você falou um pouquinho sobre o sofrimento, né, a diferenciação entre o sofrimento e a dor, e aí a gente falou um pouquinho sobre isso e a classificação das dores, né, que você falou um pouco para a gente. E aí ela perguntou, e como é classificado quando alguém sofre pelo erro dos outros? Pessoas que absorvem, entre grandes aspas, né, o lixo dos outros.
Certo. Bom, agradeço a participação. Eu fico na dúvida se existe uma classificação para isso, sabe? Talvez minha queridíssima Rosimeire, psicóloga, tenha melhores instrumentos para lidar com essa questão, mas a palavra que me veio à cabeça é o quanto de vulnerável as pessoas tendem a estar, né? Então, quer dizer, se você absorve algo que não é seu, quer dizer, que você julga que não é seu, há aí alguma linha de limitações de ferramentas de proteção nessa direção, né? Proteção em termos de mecanismos psicológicos para que isso aconteça. E eu acho que uma série de variáveis aí que tornam esse processo bastante complexo. Então, de fato, eu não sei responder se há classificação ou estadiamento para isso. Mas talvez a palavra que possa ajudar a pensar é a vulnerabilidade. Né? A vulnerabilidade. Eu acho que é isso. Eu deixo para os meus colegas que têm mais expertise nesse domínio. Quer falar, professora? Não, eu fiquei na dúvida se a pergunta, ela se refere, talvez, um pouco a esse momento da gente ver enquanto alguns sofrem, né, de que forma que cada um apreende esse momento, né, da pandemia, por exemplo. Enquanto a gente vê alguns sofrendo pelo luto da perda de alguém, outros fazendo festa. Né? E aí a gente se depara com todo esse contexto, o que tem a festejar? Não sei, isso é tão ofensivo, é isso que tem me gerado dor, quando a gente vê o nosso coletivo, ou a nossa sociedade tão, vamos dizer, tão desconectada, né? Talvez cada um indo para um lado, porque também a gente parece que está todo mundo um pouco meio desorientado. Eu não sei se é nesse sentido, mas o que a gente vê talvez um processo de empatia, Ramon, né? Mas uma empatia, assim, que eu vejo... Eu não entendi qual que seria o contexto do erro, talvez por isso que a gente está com um pouco de dificuldade para a gente entender a pergunta, né? Mas eu não sei se é empatia pelo aquele que sofre, e eu estou vendo outras pessoas errarem, né? Que isso parece um contrassenso, parece que a gente está vivendo realidades diferentes. Né? Não sei se seria nesse sentido que a pergunta foi feita. Eu também não, fiquei meio na dúvida nessa, mas eu penso que, assim, a gente vive num momento muito difícil, né, então é tudo novo, você tem pessoas que reagem de um jeito, reagem de outro, e a gente fica indignado, né, com essa coisa de, então, vou na festa, né, então vou... Mas, assim, as pessoas